Santo António fora considerado o doutor da Igreja. Deparamo-nos agora com o altar de Nossa Senhora dos Varadouros, com talha datável do século XVIII. Mantém as portas de madeira originais, com almofadas detalhadas e grades de ferro, já dos finais do século XIX. O altar de Nossa Senhora de Lourdes é o espaço da Sé mais maltratado, que sofreu várias alterações. Este altar, antigamente, era um altar de grande devoção, principalmente quando se encontrava aqui a imagem do São Tiago, dado que este era considerado o padroeiro do Funchal. Pela saída dos fundos da Sé, é possível encontrar dois painéis figurativos, um representativo da Anunciação e o outro com o nascimento de Cristo, com enquadramentos barrocos de míssulas e anjos. O teto da nave central, de perfil trapezoidal, inscrevendo-se numa armadura que se convencionou dominar de par e nudilho, ou seja, armação de asna e viga. A capela-mor encontra-se na cabeceira da Sé, virada para a nascente. Esta capela foi custeada pelo rei enquanto administrador da Ordem de Cristo. A capela-mor é a parte mais rica da Sé, abrindo-se por um arco triunfal com 3 arquivoltas, contendo na parte superior lóbulos. O teto é construído por uma abóbada com cruzaria de ogivas e arcos quebrados. No ponto de remate dessas ogivas podemos observar umas espécies de florões, onde estão elementos manuelinos, tal como a cruz de Cristo, as flores e as armas. No fundo da capela encontramos um retábulo de 1512, construído pelo mestre da Lourinhã, João de Espinosa. Este é um dos poucos retábulos em Portugal que nunca fora mexido. Montou-se em 1512 e encontra-se na mesma posição que fora colocado. É composto por 5 corpos. Na parte central encontra-se o sacrário, que tem uma Nossa Senhora da Conceição que veio da Igreja de São Pedro. No corpo superior do retábulo encontramos uma espécie de sobrecéu em calha dourada e ao centro as armas de Dom Manuel. Essas armas estão labiadas por 2 esferas armilares, as quais igualmente figuram a presença de Dom Manuel. Um outro ponto grandioso nesta capela é o cadeiral do século XVI, sendo este composto por 2 tipos de assentos, dado que o principal pertencia aos capitulares da Igreja, ao cônego e entre outros, e o outro pertencia aos clérigos hierarquicamente inferiores. É possível observar algumas esculturas de feição medievalista no cadeiral, nomeadamente nos braços dos assentos móveis e nas pilastras. Em 1722 procedeu-se ao douramento e à pintura. Este processo foi executado por António Lopes e para esta tarefa foram utilizados 200 livros de ouro. Do lado da epístola, onde se situou a Capela do Santíssimo, que embora seja do século XVIII, possui elementos anteriores a essa data. Tudo o que é escultura, ou seja, trabalho em madeira, é obra de uma oficina local. Já os mármores que se encontram nesta capela vieram de Portugal continental e da Inglaterra. Esta capela tem um sacrário em prata do século XVII. Contém 2 talhas chinesas, também do mesmo século. Aqui encontramos o altar do Senhor Jesus, no qual observamos um presépio, uma vez que estamos em época natalícia. A parte superior do retábulo é a mais recente do que a parte inferior. A parte inferior é do ano 1677, contendo figuras flamengas sobre madeira, enquanto que as pinturas da parte superior são sobre tela. As pinturas flamengas presentes na parte inferior do retábulo são das poucas que se encontram nas igrejas. Numa das pinturas flamengas, deparamo-nos com uma representação do encontro de São Joaquim na Porta Dourada. Logo de seguida observamos a fuga do Menino Jesus para o Egito, a fim de evitar a matança dos inocentes. E por fim, encontramos a adoração dos Reis Magos. Estas pinturas flamengas em madeira, aqui existentes, são as únicas que têm assinaturas, em alguns quadros, o que antes não era muito comum. O autor destas pinturas era Miguel Coxi. Na parte superior do painel central, temos a ressurreição. Este é um altar maneirista, que é um período
que se encontra compreendido entre o Renascimento e o Barroco. As imagens aqui presentes são o Imaculado Coração de Maria e Imaculado Coração de Jesus. O altar de São Miguel Arcanjo contém vários elementos arquitetónicos do século XVII e XVIII. Este é um altar barroco com cobertura em abóbada de berço de caixotão. O retábulo é composto por talha dourada de estilo nacional, ou seja, com decoração portuguesa. Apresenta na sua composição um pórtico romântico, em coluna torça e arcos concêntricos. O altar de São José pertencerá a uma confraria com muito prestígio na Sé. Esta confraria reunia sobretudo os homens que trabalhavam a pedra, pois nesta altura esta confraria tinha alguma influência na exploração das pedreiras do Cabo Girão, as quais eram fundamentais para a construção dos edifícios. Esta confraria chegou a ser dirigida por uma mulher, que no século XVIII era muito raro. Esta senhora chamava-se Dona Guiomar. Este altar tem uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e ostenta um retábulo de talha dourada do período barroco. Este altar tem um frontal de prata que não pertencia à Sé anteriormente, mas sim ao convento de São Francisco. Por fim, encontramos o altar de Nossa Senhora de Fátima, sendo hoje em dia o altar com maior devoção. Existem várias sepulturas dentro da Catedral da Sé. E até o século XIX, os enterros dos católicos eram realizados dentro das igrejas, visto que quem não era católico era atirado ao mar. Com o liberalismo, a partir de 1830-1840, começa-se a falar na necessidade de criar espaços para as sepulturas fora das igrejas, atendendo a uma questão de saúde pública, pois os corpos entravam em decomposição e haviam maus cheiros dentro desses edifícios. Muitas das sepulturas que existiam e continuam a existir são de pessoas que compraram um espaço na igreja, pois quem não tinha dinheiro era sepultado em covas comuns. Estas sepulturas foram muito importantes, principalmente no ataque dos corsários franceses em outubro de 1566. Estes tentaram roubar tudo o que era de valor na Sé, nomeadamente as pratas e a cruz processional, oferecida pelo Dom Manuel. Isto só não se verificou porque os padres socorreram-se das sepulturas mais recentes para esconder as pratas, dado que os corpos estavam em decomposição e os corsários não tiveram coragem de lá ir procurar, salvando-se assim as pratas até os dias de hoje. Grande parte destas pratas não se encontram aqui, estão no Museu de Arte Sacra do Funchal. Muitas das pedras sepulcrais são preciosas, embora não estejam devidamente protegidas, pois podem ser pisadas, desgastando-se assim e perdendo-se um património valioso. A pedra é flamenga, encomendada da Flandres por mercadores ricos ou proprietários de canaviais. Algumas destas pedras possuem incrustações em bronze, que devido ao desgaste estão a desaparecer. As sepulturas perto da porta principal possuem 4 elementos comuns nas extremidades, que representam alegoricamente os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos são representados por figuras com asas, sendo que Mateus é afigurado por um homem com asas, Marcos por um leão, Lucas por um touro e João por uma águia. Esta é uma decoração muito característica das lápides sepulcrais e que mostra, ou melhor, pretende dizer que a pessoa que ali se encontra sepultada era instruída na doutrina cristã, ou seja, era um cristão. Esperamos que tenha apreciado a visita e que a divulgue aos seus conhecidos, pois a Sé é um espaço a conhecer e a preservar.